Tudo na vida é uma questão de tu estabelecer as tuas expectativas. Depende de onde tu coloca a tua expectativa, a tua régua de cobrança, e aí os acontecimentos podem ser bons, médios, ruins, de acordo com a expectativa e a régua que tu colocou. Você sabe que eu não baixo a régua do clube internacional no que diz respeito ao seu tamanho. Eu tenho muito medo disso. Tenho muito medo. A minha régua para o internacional, ela é de um clube que tenha que ganhar títulos nacionais e internacionais. Se termina um ano que o Internacional não foi campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores, eu acho que o ano foi ruim. Como esse ano está sendo ruim. Então a régua para o clube eu não mudo. Agora a régua para esse time eu mudei. A régua para esse time eu mudei. Eu coloquei na minha cabeça, depois do jogo que eu vi contra o Mirassol, que o Inter só tem uma coisa a fazer nesse Campeonato Brasileiro, que é não cair para a Série B. Que é não cair para a Série B. E diante desta régua colocada, a tarde e noite de hoje foi boa. Diante desta régua baixíssima que eu coloquei, baixíssima, essa régua rasteira que eu coloquei de expectativa neste time no restante do brasileiro, a tarde e noite foi boa. O Inter ganhou o jogo por 2-0 no estádio Beira-Rio. Mas é a régua bem baixa, tá? Porque o Inter não jogou nada. Vamos lá, não é? O jogo tem acontecimentos. Nós pegamos um time inqualificável. Esse time do esporte, não por nada, está rebaixado com 10 rodadas de antecipação. Esse time é muito ruim. Esse time tem um centroavante que eu não lembro o último centroavante tão ruim que eu vi na minha vida. Esse centroavante teve 3 oportunidades de fazer gol. Não é que ele perdeu o gol. A bola que era cabecear para frente, ele cabeceava para trás. É horroroso, muito ruim. O time do esporte é muito ruim. Além de ser muito ruim, esse time do esporte, aos 30 minutos do segundo tempo, ele desabou fisicamente. Morreu, se entregou em campo. Então, assim, de novo, de novo a régua. Nós pegamos um time horroroso, não por nada rebaixado com 10 rodadas de antecipação. E tivemos dificuldades contra esse time horroroso. O Sport Recife começa a partida, mais uma, tá? Além de tudo, mal treinado, mal pensado para essa partida. Porque eles começam o jogo contra o Inter, que todo mundo sabe é um time que está tendo extremas dificuldades, eles começam o jogo com um ônibus na frente da área, sem passar do meio-campo. Sabe-se lá o que poderia ter acontecido se o Sport tivesse se dado conta que contra esse time ruim do Inter, se tu avançar linhas, tu sempre vai criar problemas. Mas eles começaram lá atrás. E, obviamente, o Inter teve a bola, eles deram a bola para o Inter bateu, 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 em determinado momento fez 1-0. No exato momento que o Inter fez 1-0 no primeiro tempo, lá na metade do primeiro tempo, o Sport avançou as linhas. E quando avançou as linhas, o Sport, por Deus do céu, teve 4 oportunidades claras de gol sem o Inter tocar na bola. Esse foi o restante do primeiro tempo. 4 oportunidades de gol o Sport teve. O 1-0 do Inter no primeiro tempo foi injusto. Foi injusto. E o Sport começa o segundo tempo melhor que o Internacional. O Sport, aos 10 minutos do segundo tempo, tinha colocado o Inter na roda. Só ele jogava. Mesmo sendo um time horroroso, inqualificável. A partir dos 20 e poucos minutos, como eu disse, o Sport desaba fisicamente no momento em que o Internacional faz o seu segundo gol. Depois disso, o Sport não jogou mais, horroroso, sem pulmão, sem explosão, tudo de ruim que o Sport tem. O Internacional aí começou a implementar, poderia ter feito o terceiro gol e tal, e venceu, né? Fez os seus 2 gols, venceu a partida. Uh, o que fica para mim da vitória do Internacional? Na tabela fica tranquilidade, fica alívio. Na tabela fica alívio, porque nos distanciamos muito, muito da zona de rebaixamento. Agora, na análise de jogo, fica mais preocupações ainda. Nós somos horrorosos, gente. Nós somos horrorosos como time de futebol. O time do Inter é muito ruim. E veja bem, eu não estou falando em qualidade de. Até tem problema na qualidade de alguns jogadores. Eu tinha em campo hoje o Cleiton Sampaio, o Alain Benítez. Os caras não podem vestir a camisa do Internacional, sabe? O Juninho, horroroso. Então, até tem alguns problemas técnicos, mas o grupo de jogadores do Inter não é horroroso. Horroroso é o time. O time é horroroso. Porque o time do Internacional é frágil, flácido em todas as valências. O time do Internacional é um time aguerrido animicamente? Não, não é. O time do Internacional é muito bom fisicamente? Não, não é. O time do Internacional é
estupidamente maravilhoso, organizado pelos seus treinadores? Não é. O time do Internacional tem grande jogador, tem um ou outro, não é também. Então o time do Inter ele não é bom em nada. O time do Inter não é bom em nada. O time do Internacional não é um exemplo de organização, não é um time com craques, não é um time fisicamente diferenciado e animicamente é um time bunda mole. Fala gurizada, vocês estão no corte aí, né? Só deixa eu lembrar pra vocês que a Quita vai resolver o teu problema, né? O Pix que tu não conseguiu fazer, o boleto que tu não conseguiu pagar, gurizada, a Quita de forma 100% online, absolutamente segura e prática, vai resolver o teu problema, teu Pix vai estar feito, teu boleto vai estar pago, tá legal? Agora a Quita tá com novidade, tem crédito pessoal e seguros também. Usa o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento com eles, tá bom? Quita! Mais possibilidades, menos burocracia. Então o time do Inter não é bom em nada, o Inter é um time ruim. O Inter é um time ruim. Dificilmente tu vai encontrar algum time que esteja jogando menos do que o Internacional no Campeonato Brasileiro. Não tem ninguém jogando menos que o Inter no Campeonato Brasileiro. Não tem ninguém. Por isso o meu medo de rebaixamento. Porque a tabela de classificação, ela em nenhum momento foi desesperadora pensando em rebaixamento. Só que eu não estava olhando para a tabela, eu estava olhando para o campo. Eu estava olhando para o campo. Então comemoremos todos nós essa vitória de 2-0 jogando pouco contra o pior time do campeonato. Que talvez não seja o pior, talvez o pior na bola seja o Inter. Então comemoremos todos nós essa vitória por 2-0, que nos deu 3 pontinhos. E digo mais, você tem compromisso amanhã à noite? Você tem compromisso amanhã à noite? Desmarque. Desmarque. Acompanhe Santos e Vitória. Coloque a camisa 10 de Pelé. Coloca a camisa 11 do Neymar, coloca a camisa 7 do Robinho, né? Coloca a camisa 10 do Diego. Torça para o time do Santos. Porque se o Santos ganhar do Vitória, fixa os 7 pontos de diferença do Inter e nós ainda com um jogo a menos. Aí sim, dificilmente a gente vai brigar contra o rebaixamento. Faltariam, em tese, neste momento, 6 pontos em 10 jogos para o Inter não cair. Ah, então. Ah, cara, do Inter eu não duvido nada. Do Inter eu não duvido nada. O Inter joga muito pouco. E aí que tá. Eu diminuí a régua de cobrança a este time, de cobrança não, de expectativa. Cobrança eu vou cobrar sempre. Diminuir a régua de expectativa em relação a esse time do Inter para fugir do rebaixamento, que é só o que ele pode fazer. Agora, é constrangedor, né? É constrangedor. É constrangedor o que fizeram com o Internacional, né? É constrangedor. O Inter do ano passado até agora gastou 200 milhões de reais com jogadores. Para nós chegarmos no meio de outubro e estarmos felizes de simplesmente fugir do rebaixamento. A que ponto chegamos? Como é que nós chegamos a isso? A cada ano que passou, desde que o Barcelos assumiu, a gente pensou que jamais o ano seguinte pudesse ser pior. E, de novo, é pior. O 2025 é horroroso. Nós ganhamos um campeonato gaúcho e ali nós comemoramos, mas o restante é pior do que nos últimos anos. O Internacional pós-gauchão é muito pior que o Inter 24, 23, 22 e 21. O derradeiro de 2025 é muito pior que dos outros anos que a gente tinha aquela recuperadinha, né? Sabe o golfinho que sai para respirar e fazer uma gracinha? Era o Inter no final dos anos, indo bem no Brasileiro. Neste ano nem isso. Então é muito triste chegar nesse tipo de situação, de estar comemorando uma vitória de 2-0 contra o pior time do campeonato, em que nós, em determinados momentos do jogo, fomos envolvidos para única e exclusivamente fugir do rebaixamento. É muito triste. E eu não tenho expectativa de uma recuperação melhor no campeonato. Não tenho expectativa nenhuma. Esse Inter joga muito pouco. Esse Inter joga muito, muito, muito pouco. No que diz respeito a individualidades em campo, vamos lá, o Bernabé, era difícil hoje escolher o melhor em campo. Os 3 melhores jogadores do Inter em campo foram o Thiago Maia, o Bernabé e o Carboneiro. O Bernabé e o Carboneiro erraram muito no jogo, erraram muito, mas foram muito presentes ofensivamente e as coisas mais importantes aconteceram por eles. Gostei desses três, gostei desses três. O Borré, cara, o Borré para cada gol que faz, ele perde 10, e um mais fácil que o outro, né?
O Bruno Gomes num 4-3-3 escalado. O Bruno Gomes hoje foi quase um meio armador. Não teve uma atuação destacada. A zaga do Inter é muito ruim. Qualquer bola levantada na zaga do Internacional é perigo de gol, os caras sempre vão concluir. No primeiro tempo teve uma constrangedora. Não foi um cruzamento na área, foi um ganchinho. O cara estava fora da área, deu um ganchinho para dentro da área e mesmo assim, aquele centroavante ruim do Sport conseguiu cabecear entre dois zagueiros do Inter. O sistema defensivo do Inter é muito ruim. Muito ruim. Tanto que a gente brincou no final do jogo. Comemorem, hoje é um dia histórico. O Inter não tomou gol. Não tomou gol porque os caras são ruins, se não teria tomado. Porque o sistema defensivo do Inter é definitivamente horroroso. Senhoras e senhores, ganhamos o jogo, nos aliviamos no que diz respeito à briga contra o rebaixamento, que é a única coisa que está no radar do Inter neste momento. Mas lamento e constrangido digo para vocês que nós temos um time ruim, que vai terminar o ano ruim, e sabe-se lá como pode ser o 2026.